Boa noite, a paz do Senhor, queridos. Abra sua Bíblia, por favor. 1 Samuel, capítulo 16. É uma alegria estarmos na casa do Senhor. Exaltar o nome desse Deus que tudo pode, que tudo faz, que é Deus de poder, Deus de milagre, Deus de graça, Deus de fidelidade. A palavra do Senhor diz que Ele é Deus de perto e não de longe, amém? Ele é Deus sempre presente conosco. 1 Samuel, capítulo 16, vamos ler verso 1 e depois lá no verso 10, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Verso 10 agora. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo o é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Agora, 2 Samuel, capítulo 2, caminha algumas folhas para frente aí, capítulo 2, verso 1 a 4, diz o seguinte: E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: Sobe. E disse Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá. E também as suas 2 mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram a Saul. Agora um pouco mais, vire a folha aí, capítulo 5, verso 1 a 5. Diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e a tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, bendito seja o Senhor, Deus de toda glória, Deus de toda honra, Deus de toda majestade. Obrigado pelo privilégio que é nos achegarmos a Ti nessa noite, que é virmos à casa do Senhor, meu Deus, para louvar, engrandecer o nome do Senhor, meu Deus, e também para sermos alimentados pela Tua palavra. E nessa hora eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor deite graça sobre nós, em nome de Jesus. Derrama da graça do Senhor sobre cada um desses queridos e fala, Espírito Santo de Deus, fala ao coração de cada um. Em nome de Jesus eu lhe peço que o Senhor me dê graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo inteiramente do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu querido. Nós vemos aqui no primeiro texto que lemos, a primeira passagem, lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 1, onde em um momento muito importante da vida de Davi,
Samuel vem ungí-lo rei. Samuel, depois de Saul, que governava naquele tempo, e depois de tantas coisas que Saul fez, desagradando ao Senhor, afastando-se da presença do Senhor, descumprindo aquilo que Deus queria que ele fizesse, a forma de conduta com a qual o Senhor queria que ele conduzisse o seu povo, depois de tanto desobedecer, negligenciar o comando de Deus, os alertas que Deus dava através da vida do profeta Samuel, orientando Saul sobre a forma como ele deveria se portar, a forma como deveria agir, de tanto negligenciar, Deus então decide abrir mão da vida de Saul. Como se dissesse: olha, Saul, já que você não quer andar comigo, eu também não me farei presente com você. Eu também não me farei presente com você durante o seu reinado. Você está me negligenciando. Você não quer andar comigo. Então também eu não vou ter parte com você. Foi isso que a postura que Deus assumiu com Saul naquele momento. E aí Deus levanta Samuel para poder ungir a Davi. Deus elege um novo homem para poder governar. E Samuel vai até a casa de Davi e unge aquele Davi que ainda era um rapaz de tenra idade, segundo a Bíblia, de aproximadamente 17 anos de idade, quando ele é ungido rei. E aí a história caminha e nós chegamos ao capítulo 2, onde Davi, depois de muitos anos, vem se concretizar a promessa do Senhor. E é impressionante todo esse desenrolar de fatos e a postura com a qual Davi se colocou para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. A postura com a qual ele teve para aguardar o cumprimento da promessa do Senhor, o mover e o agir de Deus na sua vida. Ele recebeu uma palavra. Aos 17 anos ele recebe uma palavra. Mas essa palavra, eu fico imaginando um rapaz de 17 anos recebendo uma notícia dessa: olha, você vai ser rei. Isso naturalmente mexe com os sentimentos de qualquer pessoa. Alguém que era um simples pastor recebe uma notícia dessa: olha, você vai governar. O trono, Deus está dizendo que é você que vai sentar nele daqui a um tempo. É você que tudo vai dirigir, que tudo vai governar. Isso certamente mexeu com Davi num primeiro momento, mas a gente vê que durante toda essa história, toda a caminhada de Davi, uma coisa o marcou: a centralidade dele de pensamento, a tranquilidade dele, a confiança no Senhor, a paz de espírito e a certeza que ele tinha que Deus estava no controle, e a sua centralidade de raciocínio e de pensamento. Era um homem que exercia um autocontrole muito grande, que exercia confiança no Senhor e deixava o Espírito Santo do Senhor governar a sua vida de uma maneira muito impressionante. E essa história dele vem caminhando, até que quando nós chegamos no capítulo 2, a promessa se cumpre. Mas nós vimos aqui que a promessa se cumpre, não foi logo de repente. A promessa demorou muitos anos para poder se cumprir. Ele ele foi reconhecido como rei perante a tribo de Judá, 13 anos depois daquela palavra de Samuel. E ele foi assumir o trono como rei de todo Israel aos 20 anos depois daquela palavra. Aos 37 anos de idade foi quando ele assumiu o reinado sobre todo Israel. Então a gente vê que a promessa ela demorou um tempo para poder se cumprir. E as coisas sempre demoram um tempo para poder acontecer. Nada acontece de repente na vida da gente. Nada acontece de repente. Para poder se construir uma coisa, para poder ver uma empresa desenvolver, para poder passar no vestibular, precisa de tempo para poder estudar. Para poder passar no concurso público, precisa de tempo para poder estudar, de dedicação, de afinco. Para ver um negócio progredir, uma ideia sair da mente, sair do papel e avançar, precisa-se de tempo para isso. Tudo precisa de tempo. Para um menino poder nascer, precisa se esperar 9 meses. Então, nada acontece de repente na vida da gente. Nada é tão instantâneo como a gente gostaria que fosse por vezes. Mas tudo demanda tempo. E aguardar o tempo é que é a chave. Ter perseverança para aguardar o cumprimento da promessa, ou desenvolver das coisas, ou progredir das situações, é que é a grande chave para a gente poder alcançar a bênção do Senhor na nossa vida. Perseverança
É essa palavra que eu quero compartilhar contigo nessa noite. A importância de ter perseverança, de ter persistência, para poder ver as coisas, os sonhos concretizarem. Davi, ele teve que ter muita perseverança no seu coração. Durante todo esse tempo aqui, foram 20 anos aguardando a promessa se cumprir e se concretizar. Foram 20 anos. 20 anos de sombra e água fresca? 20 anos deitado em berço esplêndido? Não, não foi. Foram 20 anos de muita dificuldade, sofrimento, empenho. 20 anos onde ele teve que enfrentar adversários, onde ele teve que fugir de Saul, querendo cortar-lhe a cabeça, enfrentar exércitos, pelejar. 20 anos trabalhando e se empenhando. E tendo aquela palavra e aquele sonho dentro de si, aguardando o cumprimento dele. Precisou de ter muita perseverança. Ou ele poderia, no meio do caminho, ter aberto mão e falado: olha, Deus, eu estou cansado disso aqui tudo. Eu quero voltar lá para a fazenda do meu pai e cuidar dos negócios dele. Eu estou cansado disso. De repente, ele poderia ter adotado essa postura, se ele não tivesse perseverança. Mas a gente viu que ele teve. Ele teve a perseverança, ela é importantíssima. É uma das mais belas e importantes virtudes que devem estar presente na vida do cristão. É a perseverança, porque são duas situações que nós enfrentamos. A situação de ter que se empenhar para avançar, como eu disse, para progredir, para romper, para ver os sonhos sendo concretizados, para o trabalho prosperar. Precisa-se de muito empenho, precisa-se de vontade, precisa de perseverar nas coisas. E de outro lado, existe o adversário, as adversidades da vida que vão surgindo. As adversidades como o desemprego que surge, a adversidade de uma crise financeira. Por exemplo, pessoas que estavam bem em situação financeira enfrentaram uma crise de um país em recessão como o nosso, há 3 anos em recessão. Pessoas que estavam bem financeiramente há uns anos atrás, em 2013, 2014, começaram a ver as coisas financeiramente se desajustando, e estão vindo, caminhando e progredindo e acreditando, não, que eu vou virar a página, a minha empresa vai voltar a crescer novamente, não, o emprego vai voltar a surgir, eu vou me recolocar novamente no mercado de uma maneira melhor. É preciso ter perseverança para poder fazer os sonhos progredirem, e é preciso ter perseverança para vencer as adversidades. São duas situações diferentes, mas que para vencer todas as duas é necessário perseverança. Sem ela, a gente não alcança, sem ela, a gente não progride. É uma das características que compõem a base, a estrutura, o alicerce para garantir vitória, para se progredir, para chegar às vitórias tão almejadas. E a ausência de perseverança é a causa de muitas derrotas. A gente sabe disso. Quantas pessoas abrem mão no meio do caminho, quantas pessoas desistem no meio da caminhada, estão caminhando, batendo na porta e indo, e às vezes não, porque a gente não vê o amanhã. E graças a Deus, porque a gente não vê o amanhã. O amanhã só pertence ao Senhor. E por vezes a pessoa está se esforçando tanto, está quase chegando a hora da bênção se concretizar, mas porque desistiu, perdeu tudo. Volta tudo para trás, volta a estaca zero novamente. A ausência da persistência causa isso, causa derrota. Definição de persistência. O dicionário diz que é conservar-se firme, constante, persistir, prosseguir, continuar, permanecer, conservar-se. São todos verbos que têm uma característica que é a de continuidade. Continuidade. Então é necessário a característica da perseverança, meu querido, para a gente poder ser vitorioso, para a gente ser abençoado e desfrutarmos da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Eu queria compartilhar algumas coisas sobre perseverança contigo nessa noite, a respeito de salvação, por exemplo, a perseverança no âmbito da salvação, que é algo importantíssimo. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostrou a importância de perseverar para poder alcançar salvação. Em Mateus capítulo 24, verso 13, Jesus diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que parar no meio do caminho. Não é aquele que desistir no meio da caminhada, porque muitas pessoas fazem isso, começam na vida cristã, reconhecem que Jesus é algo importante, que eles precisam e que eles desejam, e começam a caminhar no Evangelho, começam a desenvolver, mas daqui a pouco, pelas oposições da vida, pelos prazeres da vida, pelas coisas que o diabo começa a colocar na frente para poder enganar os olhos, para poder nos afastar da presença do Senhor, a pessoa começa a perder o rumo, e aí começa a caminhar
a trilhar aos poucos outro caminho, deixa de perseverar no caminho da verdade. E daqui a pouco, se perdeu na fé. Se perdeu completamente, tornou-se um apóstata da fé. Abandonou a fé. É possível? É possível. Quantas pessoas a gente não vê isso? Às vezes, quantos amigos que a gente conhece, pessoas de perto, que caminharam, que tiveram experiência com o Senhor e caminhavam na fé e daqui a pouco começaram a afastar por conta de prazeres, porque começou a gostar mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. E aí se afastou da fé. Jesus alertou seus seguidores que seriam perseguidos e que eles enfrentariam oposição. E que por isso eles deveriam permanecer até o fim, para que fossem salvos. E hoje, nos nossos dias, a gente enfrenta oposição, queridos? Muitas, muitas. Um exemplo, a oposição do relativismo que a gente vive hoje, tanto no nosso tempo. As pessoas relativizando as coisas, não tendo mais firmeza. O relativismo significa não se ter mais como negligenciar verdades absolutas. Agora não se tem mais verdade absoluta, porque tudo é possível, depende da ótica, depende da minha ótica, depende da sua ótica, depende da forma como eu olho, depende do meu ponto de vista. O relativismo ele tem isso, ele tem a finalidade de anular as verdades absolutas. E isso é algo que a gente tem vivido no nosso tempo, onde muitas verdades absolutas a respeito do Evangelho, a respeito da Bíblia, muitas pessoas têm levantado para poder dizer que algumas coisas não são tão verdadeiras assim, ou que a Bíblia não quis dizer isso tudo, ou que eram verdades que valiam para um tempo passado, mas que não valem mais para o nosso tempo presente. Relativismo, de acordo com a ótica, com o paladar, com o querer, com a vontade de cada um, as pessoas começam a olhar e analisar de maneira diferente. Infelizmente, a gente vê isso batendo as portas da igreja. Algumas pessoas levantando, por vezes, dentro da igreja para poder falar. Relativizar, querer relativizar princípios bíblicos. A gente tem que ter cuidado, vigiar. Uma outra situação que eu vejo, um outro tipo de oposição muito presente no nosso tempo hoje, é a tolerância irrestrita para não ser taxado de radical. Uma tolerância que tem vingado nos nossos tempos. A necessidade de haver uma tolerância irrestrita, ou seja, uma tolerância quase que absoluta para você não ser chamado de radical. Porque se você se posicionar, se você disser, se posicionar a respeito das verdades que você entende como absolutas à luz da Bíblia, você é taxado de radical. Porque o que vale e o que importa é olhar as coisas sobre a ótica do amor. Porque o amor é o mais importante de todas as coisas. E aí, tecendo argumentos a respeito de amor, as pessoas têm negligenciado algumas verdades bíblicas. Negligenciado. E aí tem-se a grande pecha hoje de dizer, quando uma pessoa assume a posição, ela tem coragem para poder pontuar, firmar a sua postura a respeito dos princípios do Evangelho. Muitos têm se levantado para poder dizer, não, mas você é radical demais, você é tão radical. Mas Jesus Cristo foi radical, não foi? Jesus Cristo foi radical nas suas verdades, nos seus pontos de vista. Ele foi radical em absolutamente tudo. E o mestre nós temos que imitar. Claro que agindo com respeito, com educação, com bom senso, com amor, mas nunca deixando de negligenciar e de nos posicionarmos a respeito da verdade. Perseverar até o fim é não flexibilizar os princípios do Evangelho, meu querido. Jamais não negligenciar e não flexibilizar nenhum deles, nenhum dos princípios do Evangelho. É ter coragem de dizer não. É ter coragem de dizer, está errado. É ter coragem de dizer, isso é pecado, e eu não comungo com isso. Eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar ao Senhor Jesus, a quem eu sirvo, a quem eu entreguei a minha vida, e com quem eu quero caminhar, e para onde eu quero ir morar com Ele. É ter coragem para nos posicionarmos frente a tantas situações que nos assolam no nosso dia a dia, no nosso contexto de trabalho, no contexto de estudo, no contexto da escola, no contexto familiar. É ter coragem, repito, ter amor,
ter educação, ter respeito, ter cuidado, mas ter coragem para poder falar, isso está errado, com isso eu não comungo, isso está errado à luz da Bíblia, e eu quero caminhar com o Senhor. Então, perseverança a respeito da salvação. Alguns exemplos bíblicos a respeito de perseverança. A Bíblia há diversos personagens assim, que nos motivam, inspiradores a respeito de perseverança. Eu gostaria de citar alguns. Noé, por exemplo. Noé é uma figura impressionante. Noé, mesmo sendo criticado, humilhado, desprezado, contudo lutou e não parou a construção da arca que salvou a sua vida e a sua casa. Num tempo de dificuldade, num tempo onde muitos se levantavam para poder criticar, para zombar, para falar, e a construção da arca não foi em uma semana. Foi em aproximadamente 100 anos. 100 anos ouvindo críticas, 100 anos ouvindo, você é um maluco. 100 anos ouvindo, esse camarada perdeu o juízo. Mas 100 anos de perseverança. 100 anos crendo em uma palavra que ouviu do Senhor. Eu vou construir. E foi a arca que salvou a sua vida, a sua casa, a sua posteridade. Um outro exemplo inspirador também, Josué. Josué perseverou em seguir ao Senhor em um tempo onde, apesar de experimentar tantos milagres, o povo de Israel não queria ter compromisso com Deus. Depois de entrarem na terra prometida, depois de verem tantos sinais maravilhosos, tantos prodígios, coisas impressionantes da parte de Deus, em muralhas sendo destruídas, o povo de Israel como um povo que não tinha habilidade, não era um povo bélico, não tinha tanta habilidade para a guerra, conseguiram derrotar inimigos com poder bélico muito superiores ao deles. Obra da mão de Deus, obra do cuidado, um Deus que enviou provisão de sustento para a vida deles durante tantos anos, tanto tempo, apesar de experimentarem e verem tanta coisa de Deus, mas foi um povo que era de duro serviço e que naquele tempo queria viver afastado de Deus. E aí Josué se levanta, e lá no livro que leva o seu nome, capítulo 24, verso 14 e 15, ele fala, olha, agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio, lá no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais hoje. Porém, eu e minha casa, nós decidimos servir ao Senhor. Nós decidimos servir ao Senhor. Não importa, povo de Israel, quem vocês querem seguir. Vocês podem escolher o caminho que vocês quiserem, sirvam ao Deus que vocês quiserem, mas eu, a minha casa, a minha posteridade, meus filhos, a minha geração vai servir ao Senhor. Vai honrar ao Senhor e vai caminhar com o Senhor. É um exemplo inspirador. E para eu encerrar, Paulo enfrentou grande resistência no ministério e na pregação da palavra. Paulo, depois de Jesus Cristo, é o nome mais relevante do Evangelho, o nome mais relevante do cristianismo. Impressionante a obra, o mover de Deus através da vida de Paulo. O ministério é algo muito, muito difícil, e foi muito difícil na vida de Paulo. E ele narra lá, né, em 2 Coríntios 11, a partir do verso 24, ele vem narrando para o povo de Coríntios as dificuldades que ele enfrentou. 2 quarentenas de açoites, 5 quarentenas de açoites, 2 vezes foi fustigado com vara. 5 quarentenas de açoites menos 1, imagina o que é isso. 5 quarentenas menos 1, né? Porque esse 1 fazia tanta diferença, menos 1. 2 vezes foi açoitado com vara, sofreu naufrágio. Ele vem falando, olha, foi tantas dificuldades em caminhos, em viagens, sofrendo perseguição mais do próprio povo judeu, dos seus compatriotas, do que do povo não judeu, dos gentios, mas enfim, sofrendo diversas hostilidades em todo o tempo, e ele vem narrando as dificuldades do Evangelho. Mas ao final ele caminha, ele vem e diz, no capítulo 15 de 1 Coríntios, versos 57 e 58, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Glória a Deus, o vosso trabalho no Senhor
não é vão. Não é vão o esforço, não é vão a dedicação. O trabalho é difícil, pastor Rimac. O trabalho do ministério é tão difícil, é tão árduo. É tão árduo caminhar, a dedicação é tão árdua. Não é só flores, né? É prazeroso, mas não é só flores. Tem as dificuldades do se caminhar, do se pregar, do se propagar o evangelho. Mas por quê? Porque nós temos um inimigo que não descansa, que não dorme. As portas da igreja estão abertas hoje aqui para ser ministrada a palavra do Senhor, para você ser abençoado, louvar ao Senhor. Mas nós temos um inimigo que se levanta, que trabalha ininterruptamente para que essas portas se fechem, que trabalha ininterruptamente para que os líderes dessa igreja desanimem, cansem, se sintam fustigados e cansados da obra. Nós temos um inimigo, mas graças a Deus, porque o trabalho nosso não é vão no Senhor, o trabalho não é vão, porque Deus age, Deus é Deus de poder. Recentemente, eu e a Marcela, a gente estava aconselhando um casal, que era um tempo que a gente estava, depois de muitas atividades, vários dias, fazendo tantas coisas, a gente estava muito cansado realmente, precisando assim, de um dia de descanso, todos os dias com programação, com muita coisa. Aí chegou um dia que teve uma folga na agenda, um dia à noite, e uma pessoa chegou perto de nós e falou: olha, tem um casal que está precisando de conversar, que eles estão à beira de um caos, à beira de divorciarem, e nós olhamos um para o outro e falamos: não, a folga foi embora, a folga fica para outro dia, vamos lá. E sentamos para poder conversar com aquele casal. Eles falaram que já haviam decidido divorciar, já não queriam mais, já vinham com um histórico de brigas, de dificuldade, um histórico muito difícil, que já haviam decidido divorciar. Um casal que tinha 2 filhos crianças, e aí nós ficamos lá com eles durante umas 2h30 conversando, e orando, e clamando ao Senhor, e orientando, e desafiamos eles a algumas atitudes para poderem reaver, para poder ver construir, algumas atitudes para poder transformar comportamento que iria gerar efeito, que iria progredir, que iria ver a coisa acontecer na vida deles, na vida conjugal, no relacionamento. Assim, para você ter uma ideia, eles já estavam a ponto de quase saírem às vias de fato, porque a violência verbal, ela já era constante. Os xingamentos e as agressões verbais, elas já eram constantes. A agressão física, eles estavam a um passo já de ter que chamar a polícia para poder intervir. E ali nós passamos durante um bom tempo conversando, orientando e orando, e fomos embora e continuamos orando e clamando ao Senhor. E hoje a Marcele recebeu uma mensagem no WhatsApp dela, e ela me mostrou na hora do almoço. A mensagem era: obrigado pela visita de vocês, as coisas agora estão ótimas, e um monte de coraçãozinho. Falei: glória a Deus, vale a pena, meu querido. Você sabe por quê? Vale a pena sacrificar o dia, vale a pena sacrificar um pouco o tempo, vale a pena investir, porque investir em pessoas é o melhor investimento que a gente pode fazer na vida. Investir na vida de pessoas é a melhor coisa que a gente pode fazer. Não tem preço. Não tem preço uma família restaurada, não tem preço um casamento restaurado, não tem preço crianças sendo criadas dentro de uma casa onde um pai e uma mãe se amam, onde vivem um relacionamento de amor e um relacionamento de cumplicidade, de companheirismo. Não tem preço isso, não tem preço. Por isso é difícil, mas vale a pena investir, vale a pena se doar, vale a pena dar, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Aquilo que a gente planta no reino, aquilo que a gente planta e investe, haveremos de colher em nome de Jesus, porque é o Senhor que age, é o Senhor quem dá o crescimento, é o Senhor que tudo provê. Mais alguns benefícios a respeito de perseverança. A perseverança trabalha na natureza, no temperamento, no comportamento do cristão, tornando ele resistente para poder vencer obstáculos. Quanto mais a gente vai persistindo na caminhada, a gente alcança a vitória. A persistência ajuda o cristão a vencer provações, tribulações na vida. É sinal de vitória, meu querido. Eu quero te dizer que enquanto você vai persistindo, é sinal de vitória. E mais do que sinal de vitória, persistência, ela produz vitória. Ela produz, porque é pela perseverança, no caminhar, no não desistir, no não olhar para trás e no não voltar, é que nós alcançamos vitória. Uma consideração sobre perseverança e fé. Quero te dizer que é incompatível alguém dizer que é cristão, mas ser uma pessoa sem perseverança.
e sem persistência. É incompatível. Uma pessoa dizer que é cristão, que ama a Deus, que serve ao Senhor e que não tem perseverança. É incompatível. Você sabe por quê? Isso porque a condição elementar para ser um cristão, qual que é? É ter fé. A condição elementar para ser um cristão é ter fé. E Hebreus 11:6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Amém? Galardoador, é necessário, é condição para poder ser cristão, é ter fé. E a fé, ela é o combustível da perseverança. É o que alimenta a perseverança na vida do cristão, é a fé. É a fé. À medida que vamos crendo, vamos sendo renovados no Senhor. A nossa esperança vai sendo renovada. E isso vai nos dando condição de continuar a trilhar, de continuar a caminhar e de crer que o Senhor vai intervir, de que a provisão do alto virá na hora certa. Agora, para eu poder encerrar, como perseverar? Como perseverar? Há diversas maneiras que a gente pode perseverar na caminhada. Há algumas maneiras. Eu gostaria de falar a respeito de 3 formas de perseverar ante a adversidade. Uma delas é reclamando. O povo de Israel, ele perseverou durante 40 anos no deserto, não perseverou? Ou eles morreram todos no deserto? Não. Eles perseveraram numa caminhada durante 40 anos, mas foram 40 anos de murmuração, 40 anos de reclamação a um ponto que estressou Deus, que Deus falou para Moisés, Moisés, olha, já chega, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar todo mundo e vou começar de você uma nova geração. Aí Moisés, o que faz? Não, Deus, tem misericórdia, não faz isso não. Não faz isso não com esse povo. Perdoa esse povo mais uma vez, Deus. Perdoa eles. Sabe, estressou o Senhor a reclamação. É possível perseverar reclamando? É uma maneira correta? Não. Uma outra forma, tentando encontrar solução à sua maneira, para poder vencer adversidades. Quem a gente lembra que tentou, através de um jeitinho, resolver um problema? Abraão. Quando deitou com a sua serva para ter um filho e entregá-lo a Deus como resposta ao problema da infertilidade da sua esposa. Ele tentou dar um jeito. Resolveu o problema? Não resolveu. Não é a nossa forma. Deus tem um jeito, por vezes a gente quer resolver as coisas da nossa maneira, fazendo as nossas escolhas, resolvendo da nossa forma. Não é, meu querido. É na forma do Senhor. Devemos buscar dele em oração. Meu Deus, traz a minha resposta. Se é uma decisão que você precisa de tomar, meu Deus, me dá a orientação do Senhor. Me mostra, me revela, para eu tomar a decisão correta, para eu fazer a escolha devida, Senhor. E uma outra forma errada de enfrentar a adversidade é tentar vencer na força do próprio braço. Achar que a gente é alguma coisa. Quando em Jeremias 17, verso 5, diz a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é esse homem que acredita que ele é que tudo pode, que ele é o que faz, que ele é que tem a capacidade, que tudo se resolve com o dinheiro dele, que tudo se resolve com o intelecto, com as decisões dele. Ah, meu querido, quem somos nós? Quem somos nós? Esse mundo é tão grande, né? Essa terra onde a gente vive é tão grande aos nossos olhos. É tão grande, quando a gente chega de frente do mar e começa a observar algo que os nossos olhos não conseguem mensurar, não conseguem ver, a gente vê o quanto que a gente é pequeno, frente de um mundo tão grande desse como a gente vive. Agora, esse mundo que é tão grande aos nossos olhos, ele não passa de uma poeira no universo. Quanto mais a ciência da tecnologia aeroespacial desenvolve, quanto mais o conhecimento do homem é alargado a respeito do universo, mais ele percebe e ele já comprovou e ele sabe que a nossa Terra é uma simples poeira no meio desse universo. Agora, olha só, o que a gente por vezes acha que é o importante, que é o que tem a capacidade, que é o que tudo pode, que é aquele que tudo decide. Não somos absolutamente nada. Devemos confiar no Senhor, que é o Deus que governa isso tudo, que tem o governo e a autoridade desse mundo nas suas mãos. A Bíblia nos orienta sobre uma forma de perseverar. Romanos capítulo 12, verso 2, diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração.
perseverai na oração. É a forma como a Bíblia nos orienta sobre perseverar. Agora, perseverar na oração por quê? Porque ela anima a nossa esperança e ela fortalece a nossa fé. Porque ela é a chave para movermos o sobrenatural, meu querido. Porque a oração é a única forma de alcançarmos resposta de Deus. Perseverar na oração é o que a Bíblia nos orienta a fazer. Não é reclamando, não é murmurando, não é tentando resolver as coisas da nossa forma, não é achando que podemos alguma coisa, mas é orando, dobrando os joelhos e clamando ao Senhor. É a forma como o Senhor nos orienta a perseverar. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como é que tem sido a sua caminhada cristã. Se você tem enfrentado, por vezes, algum tempo de dificuldade nesse tempo. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele deseja de você perseverança. Perseverança para não desistir da caminhada e perseverança para clamar em oração. Porque dele é que vem a resposta. Ele é o Deus que tudo faz e que tudo pode. Feche os seus olhos, vamos orar. Você que está precisando de ser renovado nessa noite, na sua perseverança, na fé, na caminhada, coloca a mão no seu coração. Em nome de Jesus, eu creio que há poder do Senhor nessa noite para intervir de uma maneira sobrenatural. Creia que a sua oração, meu querido, move o sobrenatural. A sua oração, ela traz resposta de Deus sobre a sua vida nessa noite. Pai querido, nós te damos graça, porque o Senhor, apesar de ser um Deus tão grande, um Deus de tanto poder, de tanta autoridade, é um Deus que se importa conosco e é um Deus que nos ama e é um Deus que cuida de nós. Obrigado por isso. Meu Deus, e está aqui os teus filhos nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada um. E eu clamo a tua intervenção poderosa, meu Pai amado, para trazer resposta, em nome de Jesus, ao clamor que cada um tem precisado do Senhor nessa noite. Meu Deus, quantos aqui têm enfrentado momentos difíceis? Meu Deus, fortalece a esperança. Fortalece, meu Deus. Não deixe esmurecer na caminhada. Não deixe pararem pelo caminho. Não deixe olharem para trás, murmurarem. Meu Deus, mas motiva a cada manhã, meu Deus, os teus filhos a perseverarem em oração, perseverarem em clamor no Senhor, crendo que a resposta do alto virá, porque o nosso Deus é Deus de milagre, é Deus que agiu no passado, mas que age hoje também. Completa essa palavra, Pai querido, no coração de cada um aqui, nessa noite. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu querido.